Elizabeth nos traz a respeito do trabalho, né? Ela diz: sem esforço não há renovação íntima, nem evolução moral. O médium de Jesus, médium do amor maior, só no trabalho encontrará os canais da autotransformação no bem. Servir na seara do Divino Mestre Jesus é dedicar-se à abnegação e renúncia às apelações mundanas, acolhendo as dores e sofrimentos da alma com um bisturi nas mãos do cirurgião, vez que da dor resulta sempre um aprendizado. Cada dor é uma lição para todo aquele que se empenha diuturnamente no crescimento próprio, pois sabe que está libertando a consciência profunda, contando com a sua verdadeira essência de luz. Interessante lembrar que se estiveres atento ao processo no qual se insere a dor-provação do espírito imortal em evolução, verás quantas oportunidades aparecem como portas que se abrem para o mundo novo, em ti escondido até então pelas sombras e máscaras da imperfeição. Não temas a dor nem o sofrimento. Antes, agradece a Deus por terem chegado a ti e roga-lhe bênçãos para os que lhe serviram de instrumentos. Não fossem eles, não estarias a dar os passos que se constituirão caminho, trilha em que muitos passarão, se beneficiarão e se transformarão contigo. Queres a recompensa maior que esta? Ama muito a tua dor, pois pouco a pouco este amor tornar-se-á foco de paz e renovação para ti e para os teus familiares corporais e espirituais. Esta é a mensagem de Mãe Elizabeth sobre o trabalho. E ampliando essa mensagem, né, passo então a palavra à nossa colega responsável pela temática de hoje, né, para discutir essa questão do trabalho, que é a nossa colega Ivanete, pedindo amparo espiritual e muita luz para ela. Bom, boa tarde, né, na doutrinária de hoje à tarde, que tem como tema central, né, com base no livro Pétalas de Amor. O tema central de hoje à tarde tem, né, como falado anteriormente, o título do trabalho. E a gente vai começar falando do trabalho. O que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil remunerada ou não. E Hilda nos trouxe na leitura da mensagem de Irmã Elizabeth. Ela lembra aqui, né, Irmã Elizabeth, no Livro dos Espíritos, questão 88A, um serviço que nos é oferecido com delicadeza tem valor aumentado. Só nessa frase ela estende muito a questão o que é trabalho. Aí a gente questiona a questão do trabalho, onde ela inicia aqui: sem esforço não há renovação íntima, nem evolução moral. Já começa a nos querer dizer, a nos lembrar que o trabalho vai além do trabalho material, do intelecto, que a gente precisa desenvolver o trabalho moral cristão. Ah, tá, Ivonete, o tema é trabalho e com base em quê? Né? A doutrina espírita e qual é a visão do trabalho sobre a doutrina, né, dentro da doutrina espírita, qual é essa visão? Aí vem o Livro dos Espíritos na questão, né, 675, e nos diz aqui, na lei divina, que é a lei natural, encontramos a lei do trabalho. E a lei do trabalho, a pergunta diz, 675,
não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais, respondem os espíritos a Kardec. Não, o espírito trabalha com o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então o que é que a gente observa aqui? Que trabalho, ele sempre foi visto naquela relação ganhar, gastar, você vai, presta serviço, né? Quer seja na sua função, né? Servente, jardineiro, administrador, nós estamos acostumados a isso, né? O professor, ocupação, toda ocupação, a gente está falando de início do intelecto. Então está lá o jardineiro, está lá o gari, está lá o médico, né? Como eu falei, está lá o professor. Então nisso tudo está sendo desenvolvido o trabalho na observação material do intelecto. Mas só que com trabalho, com lei moral, quem nos vai trazer isso é Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Ele já vem nos trazendo uma nova visão, o que é o trabalho. Então, na verdade, o trabalho é uma necessidade do espírito, ou seja, quando encarnado, somos alma, e na erraticidade somos espírito, ou seja, enquanto não desencarnamos, continuamos espírito. Então é uma necessidade do espírito o trabalho. A gente observa, quando começa a analisar algumas reuniões, até mediúnica, ou algumas histórias relacionadas a espíritos ou almas, porque também tem espíritos encarnados que agem de determinada maneira, como não quer saber de trabalhar, não. Trabalhar é muito trabalhoso, o próprio nome. Trabalhar é trabalhoso, não quero não. Aí se volta para si mesmo e ali fica sem desenvolver nenhuma atividade. E o que Allan Kardec nos mostra é o seguinte, que há uma necessidade do trabalho constante em nossas vidas. Por isso que ele vem como uma lei. O trabalho é uma lei. Então vamos separar e juntar ao mesmo tempo a alma, que é o espírito quando encarnado, e espírito quando desencarna, que está na erraticidade. Na Terra ou na erraticidade, precisamos trabalhar. Então, essa ideia de, mas se eu não trabalho remunerado, se eu não ganho dinheiro, então isso não me interessa. Aí tu já escutou alguém dizer assim, você vai para onde? A pessoa diz, vou para o trabalho. Aí todo mundo respeita, a pessoa está indo, não vai perder seu transporte, seu horário, e aquele, né, aquela sequência. Mas quando você diz assim, você está para onde? Eu vou para casa que eu tenho que fazer ainda alimentação, tenho que preparar. Aí se a gente disser assim, vou trabalhar, a pessoa diz, trabalhar, e você trabalha onde? Gente, trabalho é toda ocupação útil, remunerada ou não. E com relação ao lar, pensa num trabalho extenso e grande. Não é só questão alimentar não, que a alimentação você vai precisar trabalhar remunerado. Vai fazer sua compra, vai preparar seu alimento, vai, né, se alimentar daquilo que fez. Aí você, o que é que tem essa história toda, Ivonete? Tem o seguinte, que do início que você começou até chegar àquela mesa posta, houve um trabalho contínuo. Então a gente trabalha constantemente. Por isso que os espíritos também, quando respondem a Kardec com relação o que é o trabalho, se é uma expiação ou prova, Kardec questiona, e os espíritos respondem que trabalho é expiação e é prova. Você não vê aquela pessoa de, que trabalho, como é que aquele ambiente, aquele chefe, aquela situação, aquela escola, na rua, quando eu encontro com as pessoas, tudo é difícil para o trabalho, porque a gente precisa começar a perceber que trabalho é uma constante em nossas vidas e que o espírito não evolui sem trabalho. Então, quando eu volto para mim mesmo e dali não quero sair sem fazer, sem querer produzir, eu estou fazendo o quê? Travando a minha evolução, o meu processo evolutivo. Aí você diz assim, tá, então vamos para outra questão. E aquelas pessoas, né, que ficam ali paralisadas, que não podem andar, que estão em cadeira de rodas, que estão confinadas em algum ambiente,
que não podem fazer o movimento necessário para sair para um trabalho. E aqui vamos abrir um parênteses, que trabalho é toda ocupação útil, remunerada ou não. Aí se pergunta, essas pessoas que vão fazer, podem trabalhar? Né? Elas podem trabalhar? Podem, pelo pensamento. Tá, Ivonete, ela pode trabalhar pelo pensamento. Mas aí, quando o espírito tem alguma dificuldade, a alma que está encarnada tem alguma dificuldade para pensar, e aí como é que trabalha? Não, o corpo que está, né, limitado pode até não fazer nenhum movimento, mas e o espírito que está encarnado, que é a alma, enquanto encarnado ele é alma, e o espírito vai trabalhar. Por isso que às vezes a gente chega assim, né, na casa de alguém comenta, tá tudo tão difícil aqui, eu gostaria que fizesse o evangelho. Aí você vai ao evangelho, né, conversa, toma água fluidificada, cria todo um ambiente propício para que a espiritualidade possa atuar com mais precisão. Vamos abrir um parênteses aí. A espiritualidade, ela sempre atua com precisão, o que a gente está necessitando. A questão é a nossa conexão com a espiritualidade. Por isso que ela chega naquele ambiente, desenvolve um ótimo trabalho, mas a nossa conexão, que ainda não é aquela Wi-Fi 4G ou 5G ou que vem agora, né? Não é essa conexão, então a gente tem dificuldade de receber aquela medicação. Bom, voltando, aí o espírito está lá, limitado no seu corpo físico, sem aquela condição de pensar, de caminhar, mas ele pode desenvolver um trabalho enquanto espírito, sim, né? Ele pode desenvolver um trabalho e inclusive colaborar na sua cura no corpo. Por isso que não nos cabe, quando estamos a caminho ou à procura do nosso processo de cura, não nos cabe nos prender na revolta, na tristeza, no desencanto. Aí a pessoa, não, mas isso são reações naturais que o ser humano sente, ok, reações naturais. Agora que, inclusive, essas reações são usadas como processo de mecanismo de defesa. Só que você não pode permanecer nela. Então sai. Então vamos continuar. Trabalho, toda ocupação útil, remunerada ou não. Aí você chegou naquele lá, fez, como eu falei anteriormente, você preparou o ambiente, conversou, leu o evangelho, fez a oração. E quando você vai sair, a pessoa que está ali naquela limitação física, sem poder andar, mas fala, né, tem as outras faculdades desenvolvidas, funcionando, sua mente, né, seu pensamento, sua ideia. Aí ela pergunta, o que é que eu posso fazer? Se eu não vou poder andar, se eu não vou poder sair para conversar, você pode fazer um trabalho. Você que está aí pensando, estou tão limitado fisicamente, como é que eu posso fazer? Sabe o que é que você faz? Pega o evangelho e faça uma leitura. Mas sinto muito, eu não sou espírita. Não, a gente não está falando que você seja espírita, mas a questão é que você desenvolva a sua religiosidade. Você pode pegar uma mensagem, um livro de mensagem que você tenha, você abre, isso é a pessoa que está lá com a sua limitação, abre o livro, faz a leitura da mensagem e envia um pensamento do bem, da leitura que fez, tá? Da leitura que fez para aquela sua comunidade, a comunidade onde ela mora, que a comunidade vai receber aquela energia e aquela energia será trabalhada no universo e volta para aquele que enviou. Viu que ele pode trabalhar? Então o trabalho é uma constante em nossas vidas. Não podemos olhar com a oportunidade que a vida nos dá, de origem divina somos, e ficar querendo travar algo que você possa desenvolver. Aí diz aqui, a doutrina espírita explica que a lei do trabalho é natural e traz progresso, tanto material quanto espiritual. Então a lei do trabalho vai trazer esse progresso.
Você desenvolve no intelecto e desenvolve no divino. A questão 675, que é a que a gente leu, o livro dos Espíritos esclarece que não devemos entender como trabalho apenas as ocupações materiais, mas o Espírito também trabalha como um corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Enquanto o trabalho material traz o sustento e garante as necessidades físicas, por outro lado, espiritualmente permite que o ser humano corrija imperfeições e aprenda a ter disciplina. Gente, esse ponto é tão importante. Você às vezes está dentro de casa, ou varrendo, ou limpando, ou preparando o seu alimento. Aquele movimento que você faz de buscar tudo ali para o seu redor e fazer aquele movimento, isso significa uma energia trabalhada que você está precisando colocar para fora e alterar essa energia. Por isso que o trabalho nos impulsiona ao desenvolvimento das nossas habilidades intelectuais e morais, na questão ética e morais, na questão evangélica cristã, questões, né, morais exemplificadas por Jesus. Por isso que quando fala fora da caridade não há salvação, é porque a caridade leva você ao trabalho. Você observa que no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé ela é humana e é divina. Na fé humana você desenvolve o intelecto, olha você trabalhando, e na fé divina você desenvolve a moral cristã, porque somos de origem divina e temos a necessidade de desenvolver essas atividades, tanto material como espiritual. Acrescenta aqui, o espírito Joana de Ângelo, pela psicografia de Divaldo Franco, faz uma referência belíssima à importância do trabalho, que o trabalho realizado com alegria, como antídoto contra o desânimo e a favor da evolução e da ação no bem, considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. O trabalho é vida. Aí você diz, tá, mas eu não trabalho remunerado, mas ajudo muito na minha casa. Eu, faço a faxina, eu preparo o alimento, eu vou ao mercado, eu faço atividades outras que eu posso colaborar e ajudar nesse processo do trabalho. O que é que você está fazendo? Trabalhando. O que a gente não pode é não querer se ocupar. E observe que a ocupação tem que ser útil. Até quando eu penso, essa ocupação deve ser útil. Por isso, a gente às vezes brinca assim, sim, quando está pensando, que o pensamento, ninguém controla o pensamento. Você está escutando, você pode estar processando essa fala ou não. Por isso que a gente diz, quando escutar uma fala, quando ler um livro, estude essa fala, estude este livro. Por quê? Porque você vai perceber e perceber-se ou não naquele contexto. Isso é o quê? Trabalho. Você pega um livro e Hilda está aqui do meu lado, acompanhando com essa energia, com essa, tudo um trabalho que envolve a mim, a vocês, e a gente troca essa energia. Quando alguém fala, passa a ser responsável, e quando alguém escuta aquela fala, também é responsável. Percebe como o nosso trabalho, é uma constante em nossas vidas? Então, para com isso. Não quero trabalhar mais não. Estou querendo não fazer nada. Não, o espírito não evolui se ele não fizer nada. Só o trabalho nos leva ao desenvolvimento intelecto e moral da nossa alma ou espírito nas necessidades que já foram traçadas e das quais cabe a gente melhorar, e só mudar se for para melhor. Não tem gente que está fazendo tão bem e resolve estragar? Estraga não.
Nossa caminhada é para frente com Jesus, né? Para frente, para o alto com Jesus em direção a Deus. E Deus é esse divino que há em nós, que precisa ser desenvolvido. Tanto na parte intelectual e moral. Ah, você fala tanto em parte intelectual, então quer dizer que eu tenho que fazer vários cursos, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, né, aprender tantas coisas, às vezes até mais difícil, que ainda minha alma não desenvolve. Não, não é isso. Você tem que fazer coisas que você já sabe e também consegue aprender e desenvolver, porque é bem lembrado que ninguém vale pelo que sabe. Nós valemos pelo que fazemos com o que sabemos, né? Leonardo Boff bem no diz: ninguém vale pelo que sabe, vale pelo que faz com aquilo que sabe. Então, que trabalho é esse que eu, que você, né, que nós estamos fazendo em prol da nossa família, em prol da comunidade, da sociedade, do mundo? Porque o mundo, né, a sociedade, o mundo, somos nós. Por isso que diz que precisamos desenvolver o melhor que há em nós e identificar em nós a nossa missão. Porque tem hora que você está procurando, o que é que eu faço? Eu não me identifico com isso, mudo, vou fazer tapeçaria, não dá certo, vou para a pintura, é isso. Continue a busca. Se eu sou um ser em processo evolutivo, eu vou estar sempre buscando. É uma constante o trabalho em nossas vidas, como também é muito importante salientar a questão do lazer. Porque a gente é assim, a gente vive na matéria, nós vivemos na matéria. Então a gente precisa pagar tributo do corpo. O corpo precisa dormir, o corpo precisa de repouso, precisa descansar, né? Precisa ter um lazer. Isso é trabalho e muito trabalho. Você já imaginou, uma pessoa vai viajar, tanta coisa que organiza para viajar, o trabalho. Ou senão você vai dizer, não, eu vou fazer uma visita ali, a pessoa, só que para você sair de casa você tem que deixar o almoço pronto, tem que varrer a casa, tem que deixar... O trabalho, percebe? Então o trabalho é tanto quando você está na questão remunerada ou não, e também na área do lazer. O corpo precisa da conversa, do diálogo amigo, de olhar ali aquele jardim lindo de irmã Elizabeth, e conversar, e sair, e caminhar. Então esse lazer também é um trabalho que o corpo tem necessidade. E às vezes a gente diz assim, não, mas eu trabalho tanto que para mim o trabalho já é uma rotina na minha vida. Gente, o corpo precisa de repouso, de descanso. E agredir esse corpo físico é danificar a matéria do qual o espírito usufrui. Ele encarnado é alma, está utilizando do corpo que precisa de descanso, e para isso eu preciso pagar tributo para este corpo. O que é esse tributo? É o descanso, é o repouso, né? É a higiene, a higiene física e mental, é a disciplina. Você começa a criar uma disciplina, e como trabalho é uma coisa linda. Depois que eu identifiquei trabalho nessa visão global, porque essa visão de trabalho como lei moral só chegou para nós com a codificação espírita, o livro dos Espíritos, nos trouxe com muita propriedade essa lei que está contida nas leis morais, ou lei divina, inclui a lei do trabalho. Então o trabalho é uma lei. Pare com isso, de pensar, já fiz muito, não vou fazer mais nada não. Você já percebeu que vai passando o tempo, aí você diz, agora eu quero estar assim, sem fazer nada, olhando para o tempo, aí vem a vida, já que você não quer ir buscar o que fazer útil, a vida, peraí que eu vou te dar uma ocupação, aí traz um parente para você cuidar, traz não sei o quê. O que é que a vida está dizendo a você? Ela está dizendo a você que para você evoluir é necessário o trabalho de todas as formas, voltado para o bem, como ocupação útil. Vale ressaltar, a ocupação precisa ser útil. Tem muita gente trabalhando aí, fazendo muita coisa, mas indevidamente, né? Enquanto a gente não tem a consciência da importância e do que viemos fazer aqui, enquanto encarnado,
distorcemos muito as oportunidades que nos são oferecidas, entre elas o trabalho. Aí diz aqui, inclusive, é interessante, né, que você, quando vai perceber isso, você vai ler isso também no Antigo e no Novo Testamento, a questão do trabalho, a questão de Jesus, que Jesus trabalhava constantemente. Imagine exemplificar, vivenciar o amor que Jesus exemplificou, ensinando à humanidade que a gente pode fazer todas as atividades, só não podemos esquecer da amorosidade. Por isso que existe, né? Profissional e o profissional, porque o profissional com Jesus faz toda a diferença. Isso é o que? É quando você desenvolve o seu trabalho na lei, com base na lei do amor, na lei, no Evangelho cristão, no Evangelho cristão, né? Você percebe o seguinte, que nessa moral cristã, você desenvolve o trabalho onde você cresce e está convidando ao outro a crescer também. Isso principalmente no seu ambiente familiar. Pense num lugar bom de trabalhar, gente. Tem de tudo, como diz a história. Então você consegue aprender e desenvolver enquanto alma, levando aquele que está na sua companhia a evoluir também dentro do processo chamado trabalho. Que às vezes a gente fala muito para as pessoas, quer muito dar exemplo. A gente tem muita teoria para todo mundo. Agora, quando a gente vem colocar em prática, a gente tem dificuldade. É interessante. Sabe o que é isso? É que a gente precisa trabalhar mais, ou seja, elaborar essas ideias. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, enquanto alma e espírito, fazermos um projeto de felicidade. Qual o seu projeto de felicidade? Qual o meu projeto de felicidade? Nós temos um projeto de felicidade. Aí chega alguém e questiona, mas como vai ser feliz na Terra? Gente, você quer mudar de mundo? Então melhore. Porque a gente só pensa na escala para cima, mas está sujeito a descer. Que a gente só pensa na terra para cima, né? Quer desenganar. Esse não é meu caso não, viu, gente? Eu já estou aqui, estou achando ótimo, teu preço. Vamos para frente. Precisa aproveitar as oportunidades. Calma aí. Então, o que a gente observa? A gente pensa que da terra para cima, mas tem a terra para baixo, onde regiões difíceis para desenvolver trabalho, para serem trabalhadas, e o espírito que não aproveitar bem essa oportunidade vai para a morada que ele é compatível. Vai para a morada que ele é compatível. Olha isso aqui. Então a gente está se queixando de quê? Você sabia que às vezes poxa, tanto trabalho, tem trabalho em casa, trabalho remunerado, esse negócio está não. Quando eu leio o livro dos Espíritos que está lá, o trabalho é uma expiação e prova. Foi o que aconteceu com o João Neto, fiquei pianinho. Digo, João Neto, vá trabalhar e fica alegre, cantando na vida. Siga alegremente. Desenvolva seu trabalho acreditando nas suas potencialidades. E se o outro está à sua frente, aproveite para aprender. Nada de discutir, nada de inveja, nada de aprenda. Desenvolva. Nós somos um conjunto, nós só trabalhamos, só damos um resultado se trabalharmos em conjunto. Pense agora aí no seu lado. E você como espírito que está aí, está achando difícil esse ambiente que você está, junte com os que estão aí com você. Pense em Jesus, um pensamento. Vai fazer uma prece, está com dificuldade? Diga o nome Jesus. Jesus. O resto acontece. E de melhor. Acontece de melhor. Portanto, vamos amar o trabalho. Está aqui eu falando, está aí você escutando, estamos trabalhando. Né? Se o trabalho é toda ocupação útil, remunerada ou não. Então, quando a gente entende e percebe o trabalho dentro desta natureza, a gente começa a olhar para a gente mesmo.
com mais carinho, com mais dedicação, com mais amor, buscando em nós, nos perguntando qual é a minha missão. Quer dizer, a gente só pensa numa missão grandiosa na Terra, um destaque. Gente, às vezes você está ali, vendo aquele vizinho que passa pela sua frente ali, ó, na sua rua. Então, você consegue ler aquele sofrimento daquela pessoa que está passando, ou daquele grupo. Você faz uma oração, o seu trabalho útil, e aquela oração vai até aquele grupo. Se eles resolverem, mesmo inconscientemente, conectar-se com o Wi-Fi que está ligado, eles vão absorver e vai ter um resultado. Não importa se é a curto, a médio ou a longo prazo, mas vem. E você, se você enviou, vem de imediato. Viu como a caridade, ela tem algo instantâneo? Agora precisa coragem para fazer. Quem fazer o bem, cara, tem que ser corajoso, né? Porque assim você não vai fazer mal, você pega e se senta, fica quietinho no cantinho. Para fazer o bem, gente, é um movimento impressionante. Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelo que acontece no mundo, por tudo que é levado, jogado para o universo. A gente recebe de volta, é o sistema. Então, se eu quero um mundo melhor, eu preciso ser melhor. Não é para cobrar Cilda, Citânia, quem é melhor? Eu preciso ser melhor. Aí mesmo que minha fala não ajude, pode até colaborar, mas vamos supor que não ajude, mas o exemplo vai ajudar, porque o exemplo marca. Por isso, vamos pensar, sabe em quê? Qual é o seu projeto de felicidade? E o meu projeto de felicidade? E o nosso projeto de felicidade? Porque assim, nosso projeto de felicidade, o projeto individual, ele deve estar com ocupações úteis, quer seja no pensamento, quer seja na prática, quer seja no intelecto, quer seja na fé, na moral cristã, mas ele tem que estar construído dentro, né, dentro dessa natureza, a natureza do bem, do amor, voltado. Eu preciso perceber e me perceber. Eu preciso perceber e me perceber enquanto espírito. Eu preciso perceber e me perceber. Então, o que é que acontece? Acontece que para isso eu preciso me trabalhar. Então, qual o seu projeto de felicidade? Então, trace. Você pode até começar pensando nesse projeto de felicidade, mas vá traçando esse seu projeto de felicidade, o seu. Aí você viu que está ele ali individual. Depois passe e escreva esse mesmo projeto, levando benefício ao ambiente que você vive, ao ambiente do seu trabalho remunerado, à sua comunidade, à coletividade a qual você pertence e frequenta. Pegue esse projeto e distribua também. Em que esse meu projeto de felicidade individual melhora esse meu projeto coletivo. Olha, passando, aí você vê. Você fez o seu individual, o coletivo e vai para o seu projeto universal. Veja como a questão de trabalho, ela é ampla, ela é extensa. O trabalho começa no processo individual, para depois ir para um processo coletivo, para depois o universo. Por isso que se diz, não é o homem que está para o universo, é o universo que está para o homem, para nós. Então a gente tem muito que desenvolver, não dá tempo de ficar só reclamando e dizendo que não gosta disso, que não gosta daquilo. O que precisamos é aproveitar as nossas potencialidades no bem. E que bem é esse? Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e está no capítulo Ser Perfeito, algumas qualidades do homem de bem. Vamos começar imitando aquelas qualidades para depois, enfim, conseguir ir desenvolvendo essas qualidades. E a gente percebe o seguinte, voltado para o bem,
enquanto indivíduo, enquanto indivíduo, enquanto no meu processo de individualização, mas deve estar voltado também para o coletivo, porque é desse coletivo que melhora o mundo. Então, se eu quero um mundo melhor, eu preciso ser melhor. Não dá para cobrar se eu não faço o meu trabalho. Então, Kardec, com muita propriedade, nos traz isso no Livro dos Espíritos, que o trabalho é toda ocupação útil, remunerada ou não. Então, não é só quando eu desenvolvo o processo intelectual, também, principalmente, meu processo moral cristão, e também no tributo que eu pago ao meu corpo físico. Eu preciso do repouso, precisa-se do descanso, precisa-se do lazer. E tudo isso é trabalho. Organize uma confraternização, não é trabalho? Então, o trabalho é isso. Temos que, a gente começa a perceber, quando Kardec nos traz, que o trabalho começa a ser e se torna e é uma lei moral. Então, o trabalho, como expiação ou prova, nos favorece ao nosso processo evolutivo. O espírito, enquanto alma encarnado, ele tem necessidade do trabalho. O trabalho é uma constante em nossas vidas. E enquanto é espírito na erraticidade, também desenvolve o trabalho. Você vê que é uma constante aprendizagem. Ah, não quero, não posso, não tem, não dá. Tem isso não. Você vai trabalhar de todo jeito. Então, tem amor pelas atividades que você faz. Aprendemos a ter responsabilidade nas nossas tarefas, para que elas sejam desenvolvidas, né, no individual e para o coletivo. Tudo vai depender da minha visão, de como eu percebo, de como eu faço. Você vê, Jesus trabalhou constantemente e ele mais exemplificou. Ele exemplificava mais do que falava, porque ele sabia que pelo exemplo ia deixar marcado. Então, o trabalho é toda ocupação útil, remunerada ou não. Vamos prestar atenção, tanto no trabalho, no desenvolvimento do intelecto, como no desenvolvimento moral cristão, levando esse nosso projeto de felicidade para a família, onde eu faço parte, para o meu trabalho na vida de socialização, meu trabalho é remunerado, para o meu bairro, para a minha comunidade, para a sociedade. Quer um mundo melhor? Então vamos ser melhores, né? Vamos ser melhores. Se eu quero um mundo melhor, eu preciso me tornar melhor. E isso é uma responsabilidade nossa. E como a gente estava falando anteriormente, quando você está aqui falando e você está ouvindo, estamos trabalhando. Isto é trabalho. E nessa questão de tempo e de trabalho, que eu tenho que ter disciplina, isso foi bem lembrado, a gente vai, né, nos organizando aqui para finalizar. Aí a gente pergunta, responda para você mesmo. Qual a sua percepção sobre trabalho? O Livro dos Espíritos nos traz com muita propriedade o trabalho como uma expiação e prova. Então, ou seja, o trabalho aqui na Terra, enquanto encarnado, é uma constante em nossas vidas. Lembremos que precisamos pagar tributo ao corpo. O corpo precisa de descanso, de repouso, de lazer. Associando tudo isso, construímos o nosso projeto de felicidade. Então, pense melhor. Pensemos, né, de forma que essa energia, porque tudo é energia trabalhada, traga ao planeta Terra o melhor que podemos oferecer, porque a gente só oferece o que tem, nós só oferecemos o que podemos. Então, se a gente quer oferecer melhor, tem que ir buscar, estudar, pesquisar, ouvir mais, meditar, conversar sobre,
Por isso a necessidade do conhecer para transformar. Eu preciso ter conhecimento para que aquele conhecimento passe para um autoconhecimento e esse autoconhecimento possa transformar. A palavra de ordem é essa, transformação, e associada a ela está a palavra compartilhar. Percebe? Então eu preciso ser útil para mim, para o outro, para a coletividade. Assim sendo, vamos agradecer ao Mestre Jesus por melhor exemplo, por melhor ter exemplificado até hoje para nós o que é o trabalho. O trabalho é uma constante em nossas vidas e além do conhecimento, precisamos desenvolver com amorosidade. Muita paz, que Deus nos abençoe. Hoje sim.